Carros reconhecidos internacionalmente muitas vezes chegam ao Brasil e não têm a mesma sorte, se tornando um fracasso retumbante. Às vezes, pelo público local, ou má fama ou puro preconceito, eles não deram certo. Prova disso é que esses 5 carros vendidos no Brasil foram fracassados em vendas e pouca gente se lembra que um dia eles de fato existiram por aqui. Muitos podem até considerar o Chevrolet Agile, o Fiat Marea e o Toyota Etios como pertencentes a esta lista. Porém, apesar de terem sido criticados, os três venderam bem quando estavam no mercado. Há de notar ainda o caso do Etios e do Agile, que permitiram às suas marcas financiarem o desenvolvimento de modelos importantes, por isso ficaram de fora. Lançado em setembro de 2008, o Fiat Linea tinha a missão de substituir o Marea. Seu antecessor era um sedã médio com porte avantajado, mas foi vítima da fama de explosivo causada por cuidados aquém dos necessários de seus donos. O Linea chegou aquém das expectativas. Era um sedã compacto e esticado derivado do Punto. Era suficiente para brigar com o equivalente ao Virtus ou Nissan Versa, mas não era o necessário contra um Chevrolet Vectra, Toyota Corolla e o Honda Civic, como ele se propunha. Sem transmissão automática de verdade, o fracasso do Linea já era esperado. A Fiat até tentou tapar o buraco com um terrível câmbio Dualogic, mas isso deixou o modelo como coadjuvante da categoria. Justamente algo que carros como o Tempra e o Marea nunca foram. Tanto que por causa do Linea, ela desistiu de fazer sedãs médios no Brasil e partiu para os SUVs coupé como o Fastback. Por falar em Fiat Fastback, o caso do Ford Fastback é curioso porque nem o nome que a Ford deu a ele pegou. Em 2015, quando a terceira geração do Focus foi reestilizada, ele trocou o sobrenome sedã por Fastback. Era uma tentativa de evocar o lado mais esportivo do modelo e tentar um espaço no reinado do Toyota Corolla. Não funcionou nem o nome, tanto que a Fiat chama o seu SUV assim e ninguém o associa ao Focus Fastback, quer dizer, Focus Sedan. A traseira continuou como a de um sedã tradicional, não sendo modificada para um fastback de fato. Além disso, a Ford investiu pouco em propagandas para o modelo, que ficava escondido nas revendas da marca quando aparecia. Resultado? Todos ainda preferiam o Corolla. O pecado do Ford era o interior apertado, que é uma coincidência entre alguns carros dessa lista. Além disso, o problemático câmbio Power Shift não ajudou em nada na vida do Focus Fastback. Uma pena, pois era um ótimo carro para dirigir. O brasileiro sempre comprou o carro por metro quadrado, e esse foi o pecado da primeira geração do Mercedes-Benz Classe A. O corpinho de minivan combinado ao tamanho de hatch compacto eram atrapalhados pelo preço de sedã médio. Nem mesmo a estrela de 3 pontas na grade frontal foi capaz de fazer as pessoas trocarem um Chevrolet Vectra pelo Mercedes popular, mesmo ele oferecendo até mais tecnologia e equipamentos de carros maiores da época. Para agravar a situação, o Classe A teve que enfrentar a má fase nos primeiros anos por conta do teste do alce desastroso na Europa. Ainda que o problema tenha sido corrigido antes de chegar ao Brasil, o estrago já havia sido feito. Quando a Renault rebaixou o Clio a carro de entrada por causa do Sandero, além de tornar o Logan o sedã principal, o Clio Sedã ficou se perdido no portfólio. A solução foi mudar o visual, nome e deixar o acabamento mais sofisticado. Assim, em 2009, nascia o Renault Symbol. A receita parecia promissora, mas o fracasso foi tão grande que pouquíssima gente lembra que ele existiu. Apesar de mais sofisticado que o Logan em acabamento e dirigibilidade, ele não superava o irmão mais novo em alguns quesitos. O Symbol era bastante apertado por dentro e tinha visual polêmico, especialmente por conta dos faróis gigantescos. Morreu substituído por novas versões do Logan. Ironicamente, o nome Symbol é usado pelo Logan em alguns mercados. Além de Ford, Fiat, Volkswagen e Chevrolet, nunca outra fabricante se arriscou no segmento de picapes compactas, mas a Peugeot resolveu fazer isso em 2009 e não deu certo.
A marca merece pontos pela ousadia por quebrar esse paradigma, mas uma pena que a tentativa fracassou. Tomando como base o icônico 206, só que reestilizado e rebatizado de 207, a Rogar surgiu em 2010 e durou até 2014. O problema é que sempre vendeu mal. Ela era bem resolvida visualmente, tinha bom acabamento e caçamba enorme, sendo na época a maior da categoria. Mas desagradava pelo interior extremamente apertado, um pecado compartilhado com o Peugeot 206. Além disso, a marca francesa passava por um momento conturbado no Brasil. Tinha má fama no pós-venda, algo importante para o segmento comercial, e que já está resolvido nos dias de hoje.